Esse é Tom, um youtuber do canal What in the World, onde compartilha vídeos de pesca e de como viver sua melhor vida enquanto entretém os espectadores. Neste vídeo em particular, ele embarca em uma viagem solo de canoa pelo Canadá. Enquanto flutuava, Tom ouviu algo como um cachorro latindo. Ele remou até a beira da água para ver o que estava acontecendo. Maybe he's stuck. You okay? He doesn't look okay. Can't see anyone, there's no tracks. He's covered in mud. Tom decidiu descer de seu caiaque e se aproximou do cachorro, movido pela curiosidade e uma leve inquietação. You okay, buddy? Oh, buddy, how long you been here? He's stuck. He's stuck. O cachorro não parecia bem. Ele estava coberto de lama, sem pegadas ao redor, o que indicava que estava ali há um bom tempo. Okay, the log's not on you anymore. You okay? What's wrong? Talk to me. Can you come? Come on. Can you move? Can you move, buddy? You've been here a long time. You in any pain? O cachorro, claramente exausto, permaneceu muito quieto e em silêncio. Parecia que estava preso ali sozinho há muito tempo. Tom conseguiu tirá-lo da lama e colocá-lo em sua canoa. Em seguida, remou até a casa mais próxima e bateu à porta para perguntar se alguém havia perdido um cachorro. Hello, how are you? Good. Hey, I'm just canoeing. I'm canoeing across Canada. Oh yeah. And I was just canoeing past and I saw a dog that's been stuck in the mud. Oh no. Is Is it- it live still? Yeah, I was wondering, is it your dog? Yeah, probably a white one. Yeah. Oh, It looks like he's been there a long... looking for it for a long time. It looks like he's been there a long time. Where is she? I dragged him out of the... I don't know if it's a girl. Is it a girl? I dragged her out of the mud and put her on my canoe. Os moradores confirmaram que o cachorro era deles e ficaram extremamente felizes ao saber que ele estava vivo. Eles contaram a Tom que estavam procurando por ele há muito tempo. Depois de um banho e alguns cuidados, o cachorro parecia muito mais feliz. Incluímos este vídeo para mostrar como uma situação angustiante pode mudar completamente quando alguém toma uma atitude. Se Tom tivesse apenas remado para longe, o cachorro talvez não tivesse sobrevivido e seus donos poderiam tê-lo encontrado sem vida depois de muito tempo. Isso nos lembra que, às vezes, um pequeno ato de bondade pode fazer toda a diferença. Conheça Doug, que você talvez reconheça do seu canal no YouTube, Fear Fanatics. Nesta plataforma, ele leva seus espectadores a aventuras emocionantes, explorando lugares abandonados ao redor do mundo, acampando sozinho em locais remotos e se aventurando em ambientes de tirar o fôlego. Com milhares de seguidores, Doug cativou o público com seu estilo único de documentar essas jornadas cheias de suspense e o fascínio imprevisível de locais esquecidos e sombrios. No entanto, foi apenas em um dia fatídico que Doug aprenderia o quão imprevisível as coisas poderiam realmente ser. Na noite de 16 de novembro de 2024, na quietude de uma floresta remota, Doug estava pronto para mais uma expedição solo. Apenas ele, sua câmera e o objetivo de capturar sua experiência, acampando sozinho na natureza selvagem. All right, welcome to Fear Fanatics, guys. This is Doug. I went live a little bit ago in the parking lot. I'm at East Fork State Park in Ohio, Cincinnati to be exact. Welcome to Fear Fanatics. This is Doug. I'm about ready to walk down this trail again. Dessa vez, algo era diferente. À primeira vista, o início do vídeo parecia como qualquer outro de seus registros, familiar e rotineiro. But I was walking down the trail. I saw a flashlight through the woods, and it was like, it looked like it was coming towards me. So I stopped, and all these birds were like going crazy. And then I thought it was a street light at first, like, you know, with the leaves and stuff, like
and moving in front of it, it kind of looked like, you know, that I thought it was, I keep hearing something. I thought it was like, maybe a street light with just leaves moving in front of it. But as I got closer, the light went down, like, you know, on like trees, like sort of like that. And I couldn't see the light anymore, but I could see the area was lit up. And I was like, oh, this is a person down on the trail. And it's like 1:30 in the morning. And then I'm on my way back down the trail, guys, and the light's gone. Now I'm freaking out. So I don't know what to do. I think I'm going to just walk by because it is a primitive camping trail, but it's November. That's what's freaking me out. Ele começa o vídeo relembrando o que havia acabado de experimentar. O medo estava evidente em seus olhos, enquanto explicava que, ao caminhar por uma trilha silenciosa, uma luz estranha apareceu do nada. Doug estava claramente aterrorizado enquanto compartilhava sua história. Mesmo com medo, decidiu continuar andando pela trilha escura. Foi então que algo sinistro e inesperado aconteceu, deixando-o congelado de terror. Okay, there's the light, guys. I'm gonna turn my light off. Do you see that light? Now, I don't know if that's, I'm so glad it's back on. I don't know if that's a street light. If that's a street light, I'm going to feel like a fool. But I swear to God, it was off not too long ago. And now it's back on. And I don't really know what I should do. I feel like it's moving, but it could be the leaves on the trees just like swaying and like making it appear to be moving if it's a street light. But I'm going to keep, and it looks like it's getting brighter, bro. This is freaking me out because I'm in the middle of the woods, dude. It's 1:30 in the morning. But I think you guys can see that light. I just don't know if it's like an actual... There's no street lights out here in the park. That's what's freaking me out, guys. Desde que pôs os pés na trilha, Doug sentiu um arrepio ao ver a luz piscando no escuro. Ele veio intencionalmente tarde para evitar qualquer pessoa e planejava acampar sozinho. Mas ver aquela luz no meio do mato, exatamente onde pretendia ir, o fez questionar se estava realmente sozinho e se ainda era seguro acampar ali. Apesar do medo crescendo dentro dele, Doug decidiu continuar pela trilha. Ele tinha certeza de que não era apenas um poste de luz, era algo ou alguém se movendo em sua direção. Mesmo com o coração disparado, seguiu adiante, atraído pela luz, incapaz de afastar a sensação de que algo estava errado. Enquanto Doug caminhava, a luz, que antes estava à sua frente, desapareceu de repente. The light that was up there is now gone again. And now I'm at a split trail. I don't know which way to go to get to this campsite. I'm thinking I'm going to go down this way because, I mean, these trails are long and I'm just going to choose this one. Here's another trail. There's just so many trails and I don't even know which way to go, dude. I'm so lost right now. Enquanto Doug caminhava, a trilha subitamente se dividiu em dois caminhos, e naquele exato momento, a luz se apagou. Ele ficou parado ali, sem saber qual caminho seguir. Perdido na floresta, sozinho, no escuro, ele sentiu mais medo e confusão do que nunca. Mesmo com o silêncio aterrorizante e a sensação arrepiante ao seu redor, Doug decidiu continuar andando. Ele sabia que não podia simplesmente ficar parado. I have been walking at least a mile and I don't see any campsite. I don't know if you guys can see there. This is very spooky. It's getting very spooky now because the trees are changing shapes and they're getting more spooky looking and your eyes are playing tricks on you now. My eyes are playing tricks on me. I don't know about yours. But like, wow, this just keeps going. Ele teve dificuldades para se orientar e não conseguiu encontrar um local adequado para montar acampamento. À medida que a noite ficava cada vez mais sinistra, ele ainda não se sentia seguro. Ele ansiava por um lugar onde pudesse passar a noite com paz e segurança. This is like, it's a big clearing and the trail is like right behind me.
It goes both directions, this way and this way. So if you're allowed to camp off the trail, like I told you before, as long as you don't make a fire. So what I'm going to do is, I like this spot because it's up on top of this like hilly area, and I don't think anybody would come up this way, even if they saw the tent, which I don't think they would see. It's pretty far down. Ele finalmente encontrou o local ideal para montar sua barraca e passar a noite. Parecia um refúgio seguro e perfeito, mas ele não fazia ideia de que algo inesperado o aguardava. Depois de montar o acampamento, ele se acomodou dentro da barraca, pronto para desfrutar de uma refeição tranquila e assistir Netflix, esperando nada além de uma noite pacífica. Mas, em questão de minutos, algo completamente inesperado aconteceu. So you were the ones who busted. I thought I heard footsteps. I'm gonna turn my lamp. I do. I hear footsteps. There's something outside my tent gun. I can see a light. Doug ouviu passos leves, que ficaram mais próximos. Juntando toda sua coragem, abriu a barraca para ver quem estava ali. Mas assim que colocou a cabeça para fora, congelou. There is somebody over there with a flashlight. They walked right by my tent, and now they're on down the trail. Oh my goodness, bro. My heart is beating so fast. Através da escuridão, Doug viu uma figura com uma lanterna caminhando pela trilha. Ele conseguia ver claramente a pessoa segurando a luz, mas assim que Doug enfiou a cabeça para fora da barraca, a figura desapareceu rapidamente na escuridão. Seu coração batia acelerado, enquanto ele voltava para dentro, abalado pelo encontro perturbador. I don't see anybody. Depois de respirar fundo e tentar se acalmar, Doug espiou novamente para fora, verificando se a pessoa ainda estava ali. Felizmente para ele, parecia que havia desaparecido. The phone that I was recording the video with, guys, is that phone. It's got my SSD on it, and it died when I stuck my head out. Thank God this phone is working, because this is my only communication with the outside. If I needed to call somebody, at least this phone, hopefully, will be working. Doug estava gravando seu vídeo quando percebeu algo estranho. Seu telefone principal, onde armazenava seu SSD, morreu no exato momento em que ele colocou a cabeça para fora da barraca. Um golpe de sorte foi que ele ainda tinha um celular reserva funcionando, sua única conexão com o mundo exterior, caso precisasse pedir ajuda. O problema era que a sensação de que alguém estava por perto só aumentava, e agora ele estava sem seu dispositivo principal. O pavor crescia conforme os minutos passavam. Doug sentia uma presença do lado de fora do acampamento, e o pior aconteceu. Ao sair da barraca, viu a silhueta de alguém voltando. Oh, I do see somebody outside. See, this is not right, dude. Like, if he is just gonna keep sneaking around here. You guys saw that. I'm not staying here. If he wouldn't even answer me, and he came back and was just standing there, and then he took off running. I'm getting my shit. I'm getting the fuck out. Excuse me. I'm getting my stuff and I'm getting the heck out of here. A decisão estava tomada. A sensação de insegurança era grande demais para ser ignorada. Doug rapidamente desmontou seu acampamento e partiu, sem olhar para trás. O vídeo terminou ali, mas o mistério permaneceu. Quem era aquela pessoa? O que queria? E mais importante, o que teria acontecido se Doug tivesse ficado? Essas perguntas jamais foram respondidas,
deixando para trás um clima de suspense e um desconforto difícil de esquecer. Este vídeo foi filmado por Bear, o explorador, que você pode conhecer do seu canal Exploring with Bear. Bear é conhecido por ser calmo e destemido. Em seus vídeos, ele costuma explorar lugares antigos e abandonados há anos. Em seu canal no YouTube, ele compartilha aventuras emocionantes, levando os espectadores junto com ele enquanto descobre os segredos escondidos em cada local. Tudo isso enquanto grava cada momento. Nesta exploração, postada em 4 de julho de 2024, Bear decidiu ir em um remoto e abandonado colégio no norte da América. É o tipo de lugar do qual a maioria das pessoas se manteria afastada, especialmente depois do anoitecer. Mas não Bear. Ele está fazendo exatamente o oposto. Não só Bear pretende explorar o prédio assombrado, mas também tomou a ousada decisão de passar a noite lá dentro. Com seu equipamento pronto, incluindo uma barraca, ele monta acampamento, desempacota seus equipamentos e se prepara para se aventurar no assustador colégio abandonado assim que anoitecer. What's up, fam? Jared Bear here, back for another adventure. Today's adventure is a spooky, creepy one. Right now, I'm at the abandoned Hickory School. It was built in 1920 and abandoned in 1981. As a matter of fact, I was told that the last person that was in here fell through 2 sets of floors. I don't know if it killed him. I don't know the end story about it, but somebody did fall through 2 floors in here. Enquanto Bear conversa com seus espectadores, ele conta sobre a escola e sua história sombria. Definitivamente, não é um lugar onde você gostaria de estar sozinho à noite. I just seen this a minute ago. Look at that. That's like a front of a semi. Bear começou sua aventura explorando o exterior do prédio. Enquanto examinava os arredores, ele notou janelas quebradas, paredes desmoronando e uma sensação geral de que a escola estava abandonada há mais de um século. No entanto, poucos momentos após o início do vídeo, algo aconteceu que mudou completamente o foco de Bear. Is that a part of a... What is going on in there? Man, Ooh. What was that? I just heard something. Freaking spooky, guys. What's going on with this light already? Okay. A little earlier, I was in those woods back there. There's a little trail. And it sort of opens up. It's nice and clear in there. And it was so quiet, it was crazy. Yeah, freaking spooky. Houve um som, inaudível no vídeo, mas, como Bear descreve, foi rápido e nítido o suficiente para fazê-lo parar no meio da frase e olhar para a floresta, visivelmente abalado pelo que quer que tenha o incomodado. That was crazy. It sort of looked like a bunch of blood stains down there in that one room. Oh, there's lockers right there, or bathrooms. Antes de entrar no prédio, Bear deu uma rápida olhada pelas janelas e imediatamente percebeu o quão aterrorizante parecia. As janelas estavam estilhaçadas e o interior da escola estava completamente destruído. Tudo estava em ruínas, podre e desmoronando. Mas, em vez de recuar por causa das condições, Bear seguiu em frente, ansioso para continuar sua exploração. Oh, what is that? Is that like some kind of... What would that have been? Holy smokes. Holy smokes. Hello? À medida que Bear entra no velho prédio, uma sensação estranha começa a tomar conta dele, como se ele não estivesse sozinho. A cada passo, ele não pôde deixar de notar o estado do prédio. O chão estava completamente apodrecido e macio, deixando-o nervoso com a possibilidade de cair repentinamente. Ooh, that's soft.
Okay, that was a little terrifying. I'm nervous about this part of the floor. That is really super duper soft. Passo a passo, Bear avançava, esperando que nada perturbador acontecesse. Mas, à medida que se aprofundava no prédio, um som inquietante rompeu o silêncio, confirmando que ele não estava sozinho ali dentro. Hey. Oh, crap. I just heard walking coming from upstairs. Hello? Man, that sounded like... I heard a thump, thump, thump. Like light footsteps. There's no way, though. No ways. Hello? Alright, right now I got the goosebumps right now. De repente, um estrondo alto ecoou do andar superior. Parecia que alguém estava caminhando lá em cima. Mas quando Bear chamou, ninguém respondeu. Ou pelo menos, não de um jeito que ele pudesse ouvir. No entanto, mais tarde, enquanto editava o vídeo, ele percebeu algo assustador. Havia uma voz sussurrando, "Saia." Bear não percebeu isso no momento e continuou sua exploração, sem saber que aquela noite aterrorizante ainda estava longe de acabar. What is it? Hello? I'm hearing stuff moving around. Esse foi o momento em que Bear sentiu medo genuíno. Embora tentasse disfarçar, era evidente pela sua expressão e linguagem corporal que ele não estava preparado para aquilo. Mas o terror não parou por aí. No instante em que Bear estava prestes a entrar em uma nova sala, algo chamou sua atenção, enviando um arrepio instantâneo pela sua espinha. Is that something standing? Ooh. Ooh. Yeah. Whoa. Big chill down the spine. Man, I thought I seen somebody standing there for a minute. Whew. Ele sentiu que algo estava errado. Primeiro os passos. E agora, parecia que ele estava vendo algo. Lembrando sua promessa de acampar ali durante a noite, ele decidiu sair do prédio e ir ao seu acampamento do lado de fora, esperando que isso acalmasse seus nervos. Heard footsteps. You know, I wonder... An animal? Seemed heavy. I don't know. I can't see nothing with this light in my face. Anyway, let's get a fire going. Enquanto Bear se sentava ao redor da fogueira, refletindo sobre os passos que ouvira e quem poderia tê-los feito, era evidente que ele estava inquieto. Apesar do desconforto, ele tentou ignorar a sensação e começou a fazer fogo, tentando criar uma atmosfera mais aconchegante. Mas, enquanto estava ali, algo perturbador chamou sua atenção mais uma vez. What was that? What was that? What in the world? Hold on. Oh, hold on. That was crazy. Oh my goodness, my hair is standing straight up right now. This red ball went from here right into there. Oh my, what in the world could that have possibly have been? Did you hear that? What in the heck is going on? Alright, I'm scared now. And then there was a noise that popped off in there. Red light. What could make that red light? It was way bigger than a bug. There's no, it was like more of a ball. That goose is gonna give me a freaking heart attack one of these times.
nothing I can even think of that could have done that. Nothing. Um súbito brilho vermelho atravessou sua visão, vindo da floresta. Rápido demais para ser processado. Ele ouviu um som, e então, a luz vermelha apareceu novamente, tremeluzindo na escuridão. Por mais que tentasse ignorar e continuar a noite, a sensação de movimento próximo puxava sua atenção de volta. Not so good feel. What keeps doing that? There's that frickin' sound again. I don't know if you guys are hearing it. Something keeps moving right in there. And that light, that red light, went right in, and now I keep hearing a sound. Bear então falou sobre como estava se sentindo, admitindo que o medo estava começando a dominá-lo. Ele começou a questionar se estava realmente sozinho ali. Camera back on then. Man, I am on edge. I really hope I don't see that thing while the camera's like this right now. What was that? Something was just moving up that hill. That's what I don't like about hills. It always makes you feel like you're being stalked, you know? You get that stalking feeling from facing... Hold on, let me get this light on. This is a spooky spot. Inquieto, Bear decidiu encerrar a noite entrando em sua barraca, onde se sentia um pouco mais seguro, mesmo que fosse apenas um fino pedaço de tecido, separando-o de qualquer coisa que pudesse estar à espreita lá fora. It's weird how vulnerable you feel in a tent. Like right now I feel vulnerable. Man, you guys probably can't hear that. It's not doing it now. That was a weird sound though. Weird thuds. Mas isso não ajudou. Em vez disso, ele começou a prestar ainda mais atenção aos sons ao seu redor. Bear menciona que os ruídos ao redor começaram a se intensificar e que ele nunca se sentiu tão vulnerável dentro de sua barraca. Era como se seus instintos estivessem alertando-o para ficar atento. Sounded like dragging. And then before that though, there's a car. Yeah, it's gotta be like 3 a.m. right now. Do you hear that? Foi então que ficou claro que ele não estava sozinho ali fora. Pessoas estavam perambulando pelo acampamento dele, como se estivessem carregando algo para dentro de um carro. Estranho, não é? Quem faria algo assim no meio da floresta, por volta das 3 da manhã? Bear sabia que algo estava errado e decidiu ficar acordado, deitado dentro de sua barraca e ouvindo atentamente os sons, esperando que eles eventualmente desaparecessem. Ele passou as horas meio acordado, lutando para aguentar até o amanhecer, ansioso para sair da área o mais rápido possível. Felizmente, Bear saiu ileso e continua compartilhando suas aventuras com seu público. No entanto, essa experiência assustadora é algo que ficará com ele por muito tempo. Conheça Wayne, dono do canal Wayne the Bearded Explorer. Wayne é um youtuber que frequentemente faz acampamentos e explorações em florestas na esperança de capturar atividade paranormal. Neste vídeo em particular,
Ele e um amigo decidiram usar um aplicativo chamado Randonáutica. Para quem não conhece, o Randonáutica é um aplicativo móvel que gera coordenadas aleatórias para os usuários explorarem, incentivando-os a se aventurarem em locais desconhecidos e inesperados. So tonight we are randonauticing. We've already generated the point. We've already arrived at a point. We are right next to a road, so bear with the noise. So we are going to venture into these woods. We love woods, don't we? So yeah, without further ado, let's get into this. Dessa vez, o aplicativo os levou para um local profundo, dentro de uma floresta densa. Ao chegarem, perceberam algo estranho. Setas pintadas nas árvores, com uma tinta que brilhava no escuro. Yeah, down that way, innit? Hang on. Fuck. What's that? There's something painted on the tree. I didn't even see that. There's a fucking arrow on the tree. Coming round. What's that? Turn your big light off. It's fucking glow in the dark paint. There is glow in the dark paint on the tree. À medida que continuavam caminhando, encontraram mais árvores pintadas com palavras estranhas. Em uma delas, letras borradas formavam algo que parecia dizer: corra. Glow in the dark paint works with light, right? If that's what it is. I think that's an N. I don't know why I'm pointing my camera, I can't see. But I think that says run. Run. Hang on, let me turn that off. R. Oh yeah, I can see that Right angle. there, Yeah. I think. Oh, I can see that angle. That says run. Okay, so that's Fuck's big sake. lights back on. Yeah, big lights on. Mais à frente, encontraram uma tampa de lata de tinta no chão. Quando tocaram na tinta, perceberam que ainda estava molhada. Hang on, let me turn. I think that's the lid for the... Is that the lid for the paint? Yeah. Yeah. Do you know what worries me? What? That's still wet. My light's gone off again. That's recent. That's still wet. Okay, alright. So we have come to these woods and there is painted arrows everywhere. And the paint lid Is there? is just here and the paint is still wet. Which means, I don't know how quickly it dries, to be fair, but surely I haven't. it's yeah, been but minus temperatures. It's been in minus. the UK So it for a should couple have of days. been. It should have done something. It shouldn't be wet still. Is there someone here still? O que indicava que alguém pintou aquilo recentemente. Mas quem? E por quê? Pouco depois, encontraram uma árvore com algo derramado sobre ela. This Should box. we pick it up? Yeah, go grab it. Hang on, let me just... Oh, so bloody cold. Yeah, it's awful. That's all in that leaf. That's Why Look, no, let's turn that off now. does that? Yeah, look, Yeah, that's that all glows. over that. Look, Oh, what? My camera's turned off. look, my light's not turning back on My again. camera's died. Your camera's died. What the fuck is going on? Off. On. It's got a full battery in it. It just turned itself off. That's weird. Hang on, my light's gone off. There's a fucking torch up there. There's a fucking grab it. Go, go. Fuck. This way. Oh, my camera's died again. This way. One way. Shit. Oh, I ran the wrong way. O líquido parecia tinta, mas tinha uma coloração estranha. Assim que chegaram perto, um dos equipamentos morreu repentinamente. Em seguida, uma lanterna apareceu no escuro. Alguém estava ali. Wait a sec. Oh, yeah, 5 minutes. I can't see anyone. Right, so, are we sure? Yeah, I don't want to stop and it just appears. No, it's fine. I can't see.
Fuck, he's there. Fuck, what? He's there. Fuck. Nope. Fuck. Shit. No, fuck, come on, like. O pânico tomou conta. Eles começaram a correr, sentindo que estavam sendo perseguidos. A floresta estava escura e silenciosa, exceto por um som perturbador. Uma risada ecoando entre as árvores. See. Oh, fuck, where's the girl? Just get in the car. Just get in the car. It's unlocked. Eles finalmente chegaram ao carro, destravaram a porta e partiram dali o mais rápido possível. Mais tarde, ao revisarem as imagens, notaram algo ainda mais estranho. Antes de fugir, haviam encontrado um pequeno estojo no chão. That's the same ring that we was meant to return. But we lost it. Couldn't find it for a month, maybe 2 months. That's been longer than that, isn't it? Since actually proper filming it. Yeah. Oh, yeah, I suppose. You look at it like that, yeah. Quando abriram, ficaram em choque. Eles nunca souberam se aquele anel tinha um significado ou se era apenas uma coincidência bizarra. Mas uma coisa era certa. Alguém estava naquela floresta com eles, naquela noite. E quanto ao homem misterioso que os perseguiu, sua identidade permanece um mistério. Talvez fosse apenas um andarilho perdido, ou um explorador, assim como eles. Ou talvez algo muito mais sinistro. Neste vídeo apresentamos um youtuber chamado Noah. O mais curioso, esse foi o único vídeo que ele postou. Ele era apenas um homem comum, apaixonado por aventura e natureza, disposto a compartilhar uma experiência única com quem quisesse assistir. So I was originally not gonna make this video just because I don't really have my setup or anything yet. But a few days ago I was camping in Sun River, and what I thought would be a good location to pull over to the side of the road. Mas naquela noite, algo aconteceu. Algo que ele jamais poderia prever. Era abril de 2020, quando Noah decidiu embarcar em uma viagem solo. Seu plano parecia simples: dirigir até uma área isolada em Sun River, Oregon, estacionar seu RV, acender uma fogueira e aproveitar a calmaria sob o céu estrelado. Apenas ele e a vastidão da natureza, longe do caos da cidade. Mas o que começou como uma noite tranquila, logo se transformaria em algo perturbador. Algo que ele nunca teria coragem de repetir. Quando a noite caiu, a floresta ficou silenciosa. Um silêncio que fazia com que cada pequeno som fosse amplificado. Foi então que Noah começou a sentir que algo estava errado. Ele estava sozinho, ou pelo menos achava que estava. De repente, o som inconfundível de alguém tentando abrir a maçaneta da porta do seu caminhão, como se testasse se ele estava acordado ou dormindo. A porta tremeu suavemente, como se quem ou o que estivesse lá fora estivesse tentando entrar. Alguém ou algo estava lá fora, observando-o. A respiração de Noah parou no peito. Então, ele pegou sua GoPro, inicialmente com a intenção de gravar o que estava acontecendo aquela noite. I'm currently sleeping in the back of my truck right now. I don't even know what time it is. And there's someone walking around my truck right now. If you can hear that, it's pretty loud. He's been walking around for like 20 minutes already. My gun's in my cab though. I don't really know what to do. I'm a little freaked out right now, and it's like pitch black outside, probably like 2 in the morning, and he just keeps walking around, and he's like really close to my truck. I've never been this scared, and like this doesn't make any sense because I parked somewhere where you can see no one was on that road. Ele ficou paralisado no lugar, com medo de fazer qualquer som, rezando para que as portas trancadas resistissem. Cada instinto gritava para que ele fugisse, mas seu caminhão era o único refúgio. Ele estava preso, vulnerável, sem ter para onde ir.
Por horas, os sons aterrorizantes continuaram. Passos circulando seu caminhão. As tentativas silenciosas, mas persistentes, de abrir as portas. Os minutos passaram em uma vigília angustiante, sem conseguir dormir, até que os sons pararam. Ele sabia que tinha capturado algo em sua câmera, algo que não podia explicar e que o assombrava. Trying to peek in my truck quite a bit with all these marks. I didn't even notice until I got home. Handprints there, a lot of scratches, stuff like that. Dragging his finger on my side of my truck. Whoa, looks like to be trying to get inside my truck. That's really all I could tell from when he was walking around. That's new. Don't know how that got there. More handprints trying to get in my truck. At least the back canopy was locked, but yeah, that was the result. So that was probably the scariest camping experience I've probably ever had in my entire life. So yeah, well, I'll keep you guys updated and let you know. Thanks. Noah nunca mais voltou a Sun River. Dias depois, o mistério sobre o que ou quem estava lá fora permanece sem solução.